Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo uma breve correção sobre a atividade que nós fizemos, que eu passei para vocês da aula anterior, sobre volume, tá bom? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: as pilhas a seguir foram compostas por cubos de volume 1 decímetro cúbico. Então, cada cubinho desse tem um volume de 1 decímetro cúbico. Sabendo que não há cubos atrás das pilhas, determine qual delas tem o maior volume. Tá? Nesse caso, no item A, é só determinar a quantidade de cubos que nós temos aqui nessa pilha, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um aqui embaixo para poder sustentar essas duas aqui de cima, né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? São 13 cubos, cada um com 1 decímetro cúbico. Então, o volume dessa pilha é 13 decímetros cúbicos, tá, turma? A unidade aqui está errada. 13 decímetros cúbicos. Na pilha B, nós temos aqui uma espécie de paralelepípedo. Tá? Para descobrir quantos cubinhos tem nesse paralelepípedo, a gente conta quantos tem em cada linha, em cada coluna e aqui também na espessura. Tá? Então, 2 em cada coluna, 4 em cada linha e 2 na espessura. Então, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Ou então vocês podem contar também de 1 por 1, tá bom? Como cada um é 1 decímetro cúbico, então é 16 decímetros cúbicos. Na pilha C, que é um cubo perfeito, 2 em cada linha, 2 em cada coluna e 2 aqui também, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 decímetros cúbicos. Fechando, a pilha que tem um maior volume é a pilha B, com 16 cubinhos, o que resulta em 16 decímetros cúbicos. Tá? Complete as igualdades com os números adequados. Aqui nós vamos fazer umas transformações de unidade. Tá bom? 0,7 metro cúbico para centímetro cúbico. Tá? Turma, 1 metro cúbico, certo? Tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá bom? 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, nesse caso, eu vou pegar o 0,7 e multiplicar por 1 milhão, o que dá 700 mil. 700 mil centímetros cúbicos. Eu tenho um decímetro cúbico e quero passar para centímetro cúbico, tá bom? 1 decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos. Então, 5 decímetros cúbicos equivale a 5.000 centímetros cúbicos, tá bom? No item C, 3,2 metros cúbicos para decímetro cúbico. 1 metro cúbico tem 10.000 centímetros cúbicos, tá certo? Então, eu vou pegar, na verdade são 1000. 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Então, 3,2 vezes 1000 dá 3.200, tá certo? Já no item D, eu tenho aí duas transformações. Eu vou passar de metro cúbico para decímetro cúbico e depois eu vou passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, tá bom? 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos, tá certo? 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Então, para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. 1,5 vezes 1000 dá 1250. E 1 decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos.
Então, para passar 1.250 decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1.000 de novo. 1.250 vezes 1.000 dá 1.250.000 centímetros cúbicos. Tá bom? No item E, nós vamos passar 102.000 centímetros cúbicos para decímetro cúbico, certo? Turma, como decímetro cúbico é maior do que centímetro cúbico, então nós vamos dividir. Dividir por quanto, professor? Por 1.000, porque um decímetro cúbico tem 1.000 centímetros cúbicos, como eu falei aqui no item D. Então, 102.000 dividido por 1.000 dá 102. E para passar de decímetro cúbico para metro cúbico, que é a unidade maior, nós vamos dividir de novo 102 por 1.000, porque o metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos. 102 dividido por 1.000 dá 102 milésimos, ou 0,102 metros cúbicos, tá? No item F, cada um vai resolver o seu item, né? Vai criar. Você vai fazer praticamente a mesma transformação do item E, tá bom? Terceira questão. A pilha ao lado é composta por cubos cuja medida de aresta é 1 centímetro. A aresta é exatamente essa medidazinha aqui, turma. Então, cada aresta de cubo desse mede 1 centímetro. Item A. Quantos cubos há nessa pilha? Vocês têm que contar também com os cubos que estão embaixo, fazendo a sustentação desses outros cubos aqui, tá certo? Então, se vocês fizerem aí a contagem, eu acho mais fácil fazer por camadas, né, turma? Por exemplo, ó, só essa camada aqui da frente, ó, 1, 2, 3, 4. Aí vamos contar da segunda camada. Aqui já tem 4. 5, 6, que fica aqui embaixo, tá certo? 7, 8, 9, 10, 11. Aí vamos para a camada lá de trás. Aqui embaixo está completo. 12, 13, 14, 15. Tá? Aí 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá certo, turma? Então, essa camada possui 24 cubos. Às vezes, contar por camadas fica mais fácil. Qual o volume dessa pilha? Se cada aresta tem 1 centímetro de medida, então o volume do cubo é 1 centímetro cúbico. Como são 24 cubos, então 24 centímetros cúbicos. Sem mudar a posição dos cubos na pilha, quantos cubos, no mínimo, são necessários acrescentar para que ele fique com formato de paralelepípedo? Qual será o volume desse paralelepípedo? Turma, para que ele forme um paralelepípedo, tá bom? Nós temos aqui que ter um total de quantos cubos? Olha só, para ele fechar completamente, aqui na frente ele tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, de altura 3, então 5 vezes 3 já dá 15, e de largura 1, 2, 3, 4. 15 vezes 4, 60. Tem que ter 60 cubos, tá certo? Como tem 24, para 60 faltam 36 cubos, como eu falei para vocês, dando aqui um volume total de 60 centímetros cúbicos, tá bom? Quarta questão. Para encher de água um reservatório com 11,664 metros cúbicos de volume, Marcos vai usar 3 mangueiras, cujas vazões por minuto são uma 12 decímetros cúbicos, outra 15 decímetros cúbicos e a outra 9 decímetros cúbicos. Quantas horas e minutos serão necessários para encher completamente esse reservatório? Tá? Vamos lá. Se eu somar aqui o que cada torneira
a vazão de cada torneira por minuto, tá? 12, 15 e 9. Dá 36 decímetros cúbicos. Mas o nosso reservatório está em metro cúbico. De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por quanto, turma? De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por 1000, tá? Porque um metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Então, 36 dividido por 1000 dá 0,036. Essa é a vazão das 3 torneiras juntas. Para encher a água, a gente vai precisar de 11,664. Então, a gente divide 11,664 metros cúbicos pela vazão total, que é 0,036. Quando a gente fizer isso, vai dar 324 minutos. Tá certo? Ele quer saber quantas horas e minutos são necessários para encher esse reservatório. Então, vou pegar esses 324 minutos e dividir por 60. Exatamente porque uma hora tem 60 minutos. Tá? Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter 5 horas e o restante de 24 minutos. Então, para encher esse reservatório, 5 horas e 24 minutos. Tá bom? Vamos falar do volume do paralelepípedo. Vamos só complementar, porque na própria atividade nós tivemos que trabalhar aí intuitivamente o conceito de volume de paralelepípedo. Tá? Bom, nós temos aqui um paralelepípedo, tá certo? Com 6 centímetros de comprimento, 5 de largura e 4 de altura. Tá? Nós vamos dividir esse paralelepípedo em cubos menores, cada um com 1 centímetro de aresta. Tá certo? Quando eu fizer essa divisão, dividir esse cubo todinho em cubos menores, tá bom? Aqui são 4 centímetros de altura, então deu 4 cubos aqui. 6 centímetros, 6 cubos aqui embaixo. 5 centímetros de largura, então 5 cubos na largura. Se eu quiser calcular o total de cubos, cada um com 1 centímetro cúbico, eu tenho 4 vezes 6, que dá 24. 24 vezes 5 dá 120. Tá? Então, turma, isso quer dizer que o volume desse paralelepípedo é 120 centímetros cúbicos. Tá? Exatamente porque essa figura teve essa divisão aqui em cubinhos menores, cada um com 1 centímetro. Tá? Com essa ideia aí, nós podemos ter o seguinte. Para determinar o volume de um paralelepípedo, basta a gente multiplicar, então, professor, o comprimento pela largura pela altura. É só fazer o produto dessas 3 principais medidas aqui do paralelepípedo. Não precisa ser exatamente nessa ordem, tá? Mas se eu multiplicar os 3, eu vou determinar o volume do paralelepípedo, tá bom? E se ao invés do paralelepípedo for um cubo? Né? Qual é a diferença, professor? A diferença é que o cubo tem as 3 arestas com a mesma medida. Tanto é que cada uma foi chamada aqui de A. Então, para determinar o volume do cubo, basta multiplicar A vezes A vezes A. O A se multiplicando 3 vezes é a mesma coisa que A elevado ao cubo. Tá certo, turma? Então, para determinar o volume de um paralelepípedo, é só multiplicar as suas 3 dimensões principais. E para se determinar o volume de um cubo, é só pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Ou seja, fazer ela se multiplicar 3 vezes. Tá bom? Com base no paralelepípedo, né, nós podemos escrever a seguinte fórmula para se calcular o volume, não só de um paralelepípedo e do cubo, como de qualquer prisma. Tá? Qualquer figura, qualquer sólido geométrico que tenha as bases iguais. Isso serve para qualquer prisma. O volume é a área da base vezes a altura.
Como a base aqui é um quadrado, então A vezes A, que é a área do quadrado, vezes a altura, que é A. Acaba sendo a mesma coisa. Tá? Então, para o paralelepípedo e para o cubo, aconselho vocês a utilizarem essas duas equações. Para os demais prismas, como por exemplo, um prisma de base triangular, você pode usar essa equaçãozinha para determinar o volume. A área da base vezes a altura. Tá ok? Bom, aqui é exatamente o que eu falei para vocês, né? Essa equação representa um resumo das duas, mas é mais interessante utilizar essas duas aqui para o paralelepípedo e para o cubo, tá bom? Deixo aí para vocês uma atividade da página 179 à página 81, tá certo? Quando for o nosso próximo plantão, nós vamos fazer uma correção dessa atividade, tá certo? Espero encontrar vocês todos lá. Deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima vídeo aula.